Fiel, o Corinthians está movimentando muita coisa ao mesmo tempo e você precisa entender o que está acontecendo agora, antes que as notícias se percam no meio de tanta informação, porque hoje eu tenho um combinado explosivo para te contar. A renovação do Memphis está avançando e tem um nome gigante no mercado prestes a formalizar proposta para bancar o atacante. O Zenit está barrando uma venda milionária que o clube precisava. O dinizismo está chegando de vez no Corinthians. E a situação financeira do clube está mais complicada do que a maioria imagina. Tudo isso aqui, agora, e você não vai querer perder nenhum detalhe. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal Timão Love, clique em inscrever agora e deixe um gostei nesse vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo as informações mais quentes do Timão todo dia. Combinado? Então bora! E eu começo pelo jogo de amanhã contra o Mirassol, fora de casa, pelo Brasileirão, porque depois da perfeição que foi a campanha na Libertadores, 100% de aproveitamento, sem tomar gol, dominando os jogos do começo ao fim, agora vira a chave pro Campeonato Nacional e o Diniz vai precisar promover mudanças no time titular, não porque quer, mas porque as circunstâncias obrigam. O Gustavo Henrique está suspenso depois de pegar o terceiro cartão amarelo, o André e o Carriço também estão fora por suspensão, o Memphis continua se recuperando de lesão e o Vitinho, que parecia uma peça importante no esquema ofensivo, sentiu dores no quadril durante a semana. E é mais um que não vai estar disponível. São 5 desfalques de uma vez, Fiel. 5 jogadores importantes fora do mesmo jogo é muita coisa para qualquer treinador administrar. Mas tem uma novidade interessante no treino dessa semana que mostra como o Diniz está pensando para montar o time. O Ranieri foi testado novamente como lateral direito, ocupando a vaga do Mateuzinho, que cumpriu as suspensões pelos cartões vermelhos, mas ainda tem um amarelo pendente e vai ter que cumprir mais esse jogo de fora. E olha, eu confesso que esperava o Milans nessa posição, até para não queimar o Ranieri, para preservar aquela confiança que ele ganhou. Mas não tem como não dar sequência para ele depois do que vem mostrando, depois da coragem que demonstrou naquele jogo contra o Vasco. E tem mais uma razão para o Ranieri ser a escolha certa amanhã. O Mirassol tem no Alisson, que joga justamente na ponta esquerda, um dos maiores perigos do time. E o Ranieri, com aquele perfil corajoso, que não foge do confronto, que parte para cima, é exatamente o tipo de lateral que você quer nessa posição para enfrentar um atacante veloz e habilidoso. Nessa, eu estou com o Diniz. Tá fechado com Ranieri. Parte 2 e Fiel, além das mudanças forçadas pelas suspensões e lesões, tem uma novidade tática muito interessante que pode marcar uma virada de página na história do Corinthians, sob o comando do Diniz Almeida. Porque depois de tanto tempo vendo o Timão jogar no 4-4-2 tradicional com aquela trinca do trio de meio campo, parece que finalmente o treinador vai emplacar o 4-3-3 de vez. E não é algo que veio do nada, não é uma mudança repentina sem embasamento. O Corinthians já terminou o jogo contra o Peñarol exatamente nesse esquema, com o Lingard na esquerda e o Caio César na direita, e funcionou muito bem. O Diniz gostou do que viu, a comissão técnica gostou, e agora com as ausências do André e do Carriço por suspensão, que são 2 dos volantes do esquema atual, a oportunidade de testar o 4-3-3 desde o início aparece de forma natural. A provável escalação que o Diniz deve mandar em campo amanhã tem o Bidon, o Garro e o Alan no meio, com um ataque parecido com o que funcionou contra o Peñarol. E olha, eu gosto muito dessa ideia, porque o 4-3-3 dá mais mobilidade para o time, cria mais triangulações, permite que o Garro flutue com mais liberdade e tira um pouco da dependência de ter 2 volantes fixos no meio campo. É um futebol mais moderno, mais dinâmico, mais próximo daquilo que o Diniz quer implementar aqui, mas tem um ponto que vai muito além da tática, Fiel, e que eu acho que é a mudança mais importante que o Diniz está trazendo para esse grupo, é a mentalidade. Vocês lembram lá do jogo contra o Peñarol, quando o Corinthians estava vencendo por 2-0, jogo tranquilo, sem a menor chance de tomar virada, e das 5 substituições que o Diniz fez, 4 eram atacantes. O Carrijo, que era o único volante que entrou, é o mais ofensivo do elenco, e na coletiva depois do jogo, ele se mostrou incomodado com a acomodação dos jogadores no segundo tempo. Isso diz tudo sobre a mentalidade que ele quer construir aqui. Diferente do Dorival, que o time fazia um gol e simplesmente parava de jogar, recuava sem necessidade, tocava a bola de lado esperando o apito final. Com o Diniz não
tem isso. Com o Diniz, se deu pra fazer o primeiro, ele vai cobrar o segundo. Se está 2-0, ele vai querer o terceiro. E se o time acomodar, se o time baixar a intensidade, ele vai gritar, vai mexer, vai tirar jogador de campo se precisar. Essa é uma mudança de cultura, fiel. Não é só esquema tático. É uma forma diferente de encarar o jogo, de encarar a competição, de encarar a responsabilidade de vestir a camisa do Corinthians. E depois de tanto tempo, vendo aquela sonolência, aquele time que escolhia jogo, que jogava quando queria e quando achava que tinha que jogar, ver um Corinthians de alta intensidade do primeiro ao último minuto é algo que qualquer torcedor vai apoiar de olho fechado. Então amanhã contra o Mirassol, fora de casa, com todos esses desfalques, vai ser o teste real de como esse grupo responde à pressão quando os titulares não estão disponíveis. E é exatamente nesses jogos que a profundidade do elenco se mostra, que os jogadores que estavam esperando oportunidade precisam aparecer. Parte 3 e fiel. Agora eu preciso falar de um assunto que dói um pouco, mas que é importante você entender para ter uma visão completa e honesta do momento que o Corinthians está vivendo. Porque enquanto dentro de campo tudo está funcionando, enquanto o Diniz está construindo algo bonito, enquanto a torcida está empolgada com a Libertadores e com o futebol que o time está apresentando, fora de campo, a situação financeira do clube segue sendo um problema sério que não pode ser ignorado. O Corinthians divulgou essa semana que abriu janeiro e fevereiro no negativo, e não foi pouco. O clube começou o ano devendo 93 milhões de reais. 93 milhões de reais, fiel, escrito por extenso para você sentir o tamanho disso. É quase 100 milhões de reais de déficit logo nos 2 primeiros meses do ano, antes mesmo de a temporada engatar de verdade. E o que torna isso ainda mais preocupante é que nem a própria diretoria esperava um rombo tão grande. No final do ano passado, a projeção era de começar 2026 devendo em torno de 60 milhões de reais. Já era ruim, mas era um número que a gestão tinha calculado e estava preparada para enfrentar, só que a realidade veio 50% pior do que o planejado. 60 milhões virou 93. E aí o planejamento todo precisa ser revisto. E de onde veio esse rombo todo? Principalmente de duas fontes. Primeiro, a premiação da Copa do Brasil que o clube devia aos jogadores e que precisou ser paga. Lembrando que metade daquele dinheiro da Copa foi direto para a Caixa por conta do acordo de dívida que existe. Então o clube ganhou o título, recebeu a premiação, mas uma parte considerável saiu imediatamente para cumprir compromisso financeiro anterior. Segundo, o pagamento ao Santos Laguna para retirar o transfer ban que estava impedindo o clube de registrar jogadores. Sem resolver isso, o Corinthians ficaria travado no mercado. E tem mais uma conta chegando que vai deixar o caixa ainda mais pressionado, fiel. O pagamento à vista da dívida pelo Garro também está na fila, e quando esse valor sair, o buraco fica maior ainda. A diretoria que projetava fechar o ano com 12 milhões de reais no azul, agora está vendo esse cenário se distanciar rapidamente. Se o clube não tiver receitas extraordinárias ao longo do ano, vendas importantes, boas campanhas nas competições com premiações relevantes, a dívida total, que hoje está na casa dos 2,7 bilhões de reais, pode se aproximar dos 3 bilhões. 3 bilhões de reais, fiel. E quando bater esse número, as conversas sobre Sociedade Anônima do Futebol vão ganhar uma força que hoje ainda não tem. Porque em algum momento a conta vai cobrar, em algum momento a estrutura atual vai mostrar os seus limites, e aí a discussão sobre o modelo de gestão do clube vai ser inevitável. Por isso que eu entendo quando o presidente vem a público e diz com todas as letras que não tem dinheiro para renovar o Memphis com o salário atual, porque não tem mesmo. Um jogador que recebe mais de 3 milhões de reais por mês, num clube que abriu o ano devendo quase 100 milhões, não tem como ser bancado apenas com receitas próprias do clube. Precisa de patrocinador, precisa de parceiro, precisa de alguém de fora entrando nessa conta. Parte 4 e fiel, é exatamente aí que a novidade mais animadora dessa semana entra em cena. Porque se a situação financeira do clube é complicada, a solução que está sendo construída para viabilizar a renovação do Memphis está avançando de um jeito que deixa muita gente dentro do Parque São Jorge otimista, e eu tenho informações que ainda não estão circulando por aí, então presta muita atenção. Nas últimas semanas ficou claro que o modelo para renovar o Memphis passa obrigatoriamente por patrocinadores bancando o salário dele. O Corinthians deixou isso explícito, o presidente falou publicamente
E agora o clube está trabalhando para fechar esse acordo com empresas que topem entrar nessa jogada, e tem não uma, mas duas empresas avançando nessa direção ao mesmo tempo. A primeira delas é a Esportes da Sorte, que já tem uma relação com o clube e que nos bastidores está doidinha para entrar nessa jogada de novo. Segundo as informações que eu tenho, eles estão muito dispostos a viabilizar esse acordo e a fazer essa renovação acontecer. A segunda empresa, e essa daqui é a novidade que vai te animar, é a Natura, uma das maiores empresas do Brasil, uma marca conhecida no mundo inteiro, com capacidade financeira de sobra para bancar esse tipo de acordo. E as conversas com a Natura estão mais avançadas do que com qualquer outra empresa, com uma proposta formal devendo ser apresentada ainda essa semana. Fiel, se as duas empresas entrarem nesse acordo, se a Esportes da Sorte e a Natura bancarem juntas o salário do Memphis, o clube não precisaria arcar com nada do contrato novo até o final do ano que vem. Isso mesmo, 100% do novo contrato custeado por patrocinadores, sem tirar um centavo do caixa do Corinthians. E o novo contrato ainda viria sem as regalias que o atual tem, sem carro blindado, sem chefe particular, sem bonificações por gol ou por título, um contrato muito mais enxuto, muito mais sustentável, muito mais adequado à realidade financeira do clube. Como a gente vai reclamar disso, né, Fiel? Se for dessa forma, renova de olho fechado. E agora, para fechar esse vídeo com uma informação que vai animar quem não quer ver o Yuri Alberto saindo do clube tão cedo. Porque tem uma novidade nos bastidores sobre o futuro do Camisa 9 que muda completamente o cenário que estava se desenhando. O Corinthians tem interesse em vender sua parte no Yuri Alberto por algo em torno de 20 a 25 milhões de euros. Um valor que parecia razoável, que tinha interessados, que poderia se tornar realidade no meio do ano se aparecesse uma proposta concreta. Mas tem um detalhe nessa história que complica tudo, e esse detalhe se chama Zenit. O clube russo detém metade do passe do Yuri Alberto, e para qualquer negociação acontecer, para qualquer clube contratar o atacante, precisaria negociar não só com o Corinthians, mas também com os russos. E o Zenit não tem nenhuma pressa para receber esse dinheiro. Nenhuma. A exigência deles é de mais de 25 milhões de euros apenas pela parte deles. Somando com os 25 milhões do Corinthians, a conta total para contratar o Yuri Alberto chegaria a mais de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros por um jogador que, por mais qualidade que tenha, ainda precisa provar consistência no mais alto nível. Será que alguém vai pagar 50 milhões de euros pelo Yuri hoje? Eu acho muito difícil. E tem mais um complicador. O André Curi venceu uma disputa judicial contra o Zenit e agora também detém um percentual direto nessa negociação, então qualquer venda teria que passar pelo Corinthians, pelo Zenit e pelo André Curi ao mesmo tempo. É uma negociação com três partes, com interesses diferentes, com valores que somados afastam qualquer comprador. Na prática, isso significa que o Yuri Alberto vai ficar no Corinthians por mais tempo do que muita gente imaginava. E para o torcedor que ama o Camisa 9, que quer ver ele brilhar de vez na Neoquímica Arena, que acredita que ele ainda vai se tornar um dos maiores artilheiros da história do clube, essa é uma ótima notícia. Agora é torcer para que ele volte àquele nível de 2024, que foi simplesmente sensacional, porque um Yuri Alberto em forma nesse esquema do Diniz Almeida é uma combinação que pode ser devastadora. Então é isso, Fiel. Renovação do Memphis avançando com Natura e Esportes da Sorte na jogada, Zenit barrando a venda do Yuri, dinizismo chegando de vez com o 4-3-3, situação financeira preocupante, mas com soluções sendo construídas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você acompanhou tudo aqui no Timão Love antes de todo mundo. Deixa o gostei nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não fez isso e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, Fiel, vai Corinthians!